Olá, fadinhas e fadinhos do YouTube, tudo bem? Hoje eu quero ensinar para vocês o passo a passo desse porta-bombom, porta-ovinhos de Páscoa, muito fofo de coelhinho. Ele é muito simples de fazer, muito rápido, mas tem bastante técnicas diferentes para quem quer melhorar um pouquinho mais do seu amigurumi, certo? Bom, vamos lá à lista de materiais que nós vamos utilizar para fazer esse porta-bombom, porta-ovinho de chocolate de coelhinho, tá? Bom, primeiramente eu vou utilizar a agulha de crochê número 3. Vou precisar também de agulha de tapeceiro e alguns alfinetes para poder marcar bem a posição dos olhinhos, marcador de ponto, os olhinhos com trava de segurança. Vou precisar também de tesoura, enchimento de fibra acrílica e as linhas. Lá na lista de materiais eu coloquei essa linha aqui, essa cor da Amigurumi Soft 1708, mas eu tô achando que ela não vai dar um bom contraste aqui no vídeo. Então eu vou usar outra linha Amigurumi Soft também, só que eu vou usar a cor 7727, que é um marrom mais claro. Além dessa, que é para fazer todo o porta-bombom, vou utilizar também na cor branco, que é para fazer os detalhes dos olhinhos. O rosa que eu tô usando aqui da Amigurumi Soft é o 3087 pro nariz e o preto, né, para os outros detalhes do focinho e das sobrancelhas, certo? Então vamos lá começar com a linha marrom claro. Eu vou fazer primeiro vou fazer todas as partes dele. Vou começar pelo cestinho, o rabinho, as orelhas, depois eu passo para a cabeça e monto ele no final, tá bom? Então vamos lá. Começando pelo anel mágico, seguro a ponta do meu fio aqui com o polegar, enrolo no dedo formando um X, pego a agulha, passo por baixo do primeiro fio, por cima do segundo fio e puxo ele para frente, dando uma leve giradinha na agulha. Pego o fio que vem do novelo, faço uma laçada e passo por dentro desse ezinho que eu acabei de formar. Esse é o anel mágico. E aí, dentro desse anel mágico, nós vamos começar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tina, geralmente os amigurumis, eles não começam com 8 pontos baixos, ele começa com 6. 6 para a gente fazer um formato mais arredondado, como é aqui na parte da cabeça. Quando a gente pretende fazer um trabalho mais plano, como é a base do cestinho, a gente começa com o anel mágico com 8 pontos baixos, certo? Então, essa foi a primeira volta com 8 pontos baixos. A segunda volta vai ser uma volta de aumentos. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto da segunda volta, coloco o marcador para eu não me perder e faço o segundo ponto do aumento.
que a volta número 2 é toda de aumento, que são 2 pontos baixos juntos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, totalizando no final da segunda volta 16 pontos baixos. Puxo mais um pouco o meu fio para fechar bem o anel mágico central e vou para a terceira volta. A terceira volta é a volta de um ponto e um aumento. No final dessa volta, eu vou ter 24 pontos baixos, fazendo um ponto e um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. E aí eu vou conduzir esse meu fio por aqui, para ele já ficar preso e já fazer um arremate aqui com ele, certo? Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Finalizei a volta número 3. Eu vou cortar esse fio aqui, porque ele já tá bem escondidinho. Agora, na volta número 4, são 2 pontos e um aumento. Primeiro ponto da volta número 4. Segundo, agora eu faço um aumento. 1 e 2, 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 aumento. Volta número 5. Agora a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. 2 e 3, aumento. E no final dessa volta, da
a volta número 5, a gente vai ter 40 pontos baixos. Aumento. 1, 2, 3. Aumento. Por toda a volta. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3 e aumento. Vamos agora para a nossa última volta da base do cestinho, e nessa volta são 4 pontos baixos e 1 aumento. No final da volta, nós teremos 48 pontos. 2, 3, 4 e aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 2, 3, 4, aumento. 1, 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 2, 3, 4 e aumento. Terminamos aqui a base do nosso cestinho ali, a parte de trás do porta-bombom. E tem muita gente que não sabe, mas o amigurumi é um trabalho em espiral. Ele vai aumentando assim, sem ter a necessidade de finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, né? Fechar a volta com um ponto baixíssimo, como acontece no crochê tradicional. Ele vai crescendo aos poucos, em espiral, sempre aumentando. Ou diminuindo também quando é o caso. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente terminou a base do nosso porta-bombons e agora nós vamos subir a cestinha assim ao lado. Para isso, a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo na haste. Como que é esse ponto baixo na haste? A gente pega por trás do ponto, por trás da carreira, ó, introduz a agulha
por trás da carreira e contorna o ponto pela frente. Pesco a linha na parte de trás, trago novamente, faço 2 alcinhas e agora eu finalizo o meu ponto baixo. Mais uma vez, esse tem que tomar cuidado para não perder nenhum pontinho, porque como a gente pega o ponto de trás para frente, corre-se o risco de perder o ponto. Então, mais uma vez, de trás para frente, puxo e finalizo. De trás para frente, passo para o outro lado, puxo, finalizo. A gente vai fazer isso por toda a volta. Pelo amigurumi, se um trabalho em espiral, tem essa necessidade do marcador de pontos, para que a gente não possa perder o início da volta, porque como nesse caso especificamente que a gente trabalha sempre com o mesmo tom de linha, a mesma cor da linha, fica facilmente, a gente consegue perder muito fácil onde é o início e onde é o final da volta. Por isso, a importância do marcador. E aqui a gente está fazendo a 7ª volta com o ponto baixo na haste, que é aquele que eu pego de trás para frente e faço o ponto baixo. No final dessa volta, a gente também vai ter 48 pontos, certo? Já passamos da metade da 7ª volta. Quase terminando a 7ª volta de ponto baixo na haste, finalizando a volta com 48 pontos. Opa. O último pontinho aqui, finalizei. Agora ele faz uma leve voltinha, dá todo um charme aqui na minha base. E agora eu vou fazer as carreiras para cima, subindo, para ficar com a altura aqui do cestinho. Então, nessa parte aqui do cestinho, essa carreira aqui de baixo é de ponto baixo na haste, que foi que eu acabei de fazer com vocês. E agora a gente vai fazer aqui 7 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto baixo. E depois a gente vai finalizar com uma volta de ponto baixíssimo, tá?
Mas primeiro vamos fazer as 7 carreiras de ponto baixo. Aí eu faço daqui, você pausa o vídeo aí na sua casa, eu faço daqui, você faz daí e daqui a pouco a gente volta para mostrar o nosso resultado. Finalizei aqui a 7ª volta, subindo o cestinho, né? Só pra conferir aqui. Aqui é a minha volta de ponto na haste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, essa última volta eu vou fazer de ponto baixíssimo. Que é só enfiar no ponto e puxar de novo. Enfia e puxa. Vou colocar meu marcador aqui para não me perder. Em espanhol, o nome desse ponto se chama ponto deslizado, porque ele é só realmente deslizar por dentro da alça da correntinha aqui. Ponto baixíssimo em toda a volta. Só fazendo ponto baixíssimo aqui, só para dar um arremate em todo o nosso trabalho, certo? Deslizando o ponto. Estamos quase na metade da volta. Acho que já passamos aqui da metade da volta. Eu pensei em alguma coisa aqui que ia ficar legal também de fazer para finalizar essa carreira aqui, o ponto cianinha. Não sei se vocês sabem como que é esse ponto cianinha. Ele é assim, na realidade, se faz um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo, baixíssimo, desculpa, e uma correntinha. Minha linha enroscou aqui no papel do pacote. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E ele imita a cianinha mesmo, com aquele zigue-zague que ela faz. Também ficaria legal para dar o acabamento aqui nesse cestinho. Mas como eu fiz a maior parte da volta com ponto baixíssimo, eu vou manter com só o ponto baixíssimo, que é o ponto que desliza por dentro. Estamos chegando perto do marcador. Só mais um ponto. Aquele ali é meu primeiro ponto. Então, o que que a gente faz aqui? A gente corta o fio, um pedaço longo. Não precisa ser tão grande assim, mas que a gente possa arrematar com a agulha de tapeceiro. Nessa hora, a gente utiliza a agulha de tapeceiro para fazer aqui um ponto fake, um ponto falso, para finalizar. Enfio, introduzo a agulha aqui, ó, no meio do último ponto que eu fiz, ponto baixíssimo. Passo pro outro lado, só faço um nozinho aqui na parte de trás. Para que ele não solte.
não precisa apertar tanto. E agora aqui, ó, eu vou esconder esse fio passando aqui por dentro de alguns pontinhos da parte de dentro, certo? Ele fica um pouquinho mais justo de passar, porque é o ponto em que eu fiz a carreira, em que eu fiz os pontos baixíssimos, né? Pra finalizar. Passo ele aqui por dentro, corto o que ficou pra fora, e aqui eu finalizei a parte do cestinho do porta-bombom, certo? Vou deixar ele aqui de ladinho, porque agora nós vamos fazer o rabinho do nosso coelhinho. E ele é bem simples também de se fazer. Novamente, o anel mágico, que eu enrolo no meu dedo formando um X. Passo por baixo do primeiro fio e por cima do segundo fio. Trago pra frente, dou uma leve giradinha e pego o fio que vem do barbante e passo por dentro. Fechei aqui o meu anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel mágico e na segunda volta eu faço uma volta de aumentos. Então, fiz o primeiro ponto, coloco o marcador, o segundo ponto para formar o primeiro aumento. No próximo ponto eu faço 2 pontos baixos juntos, que é um aumento. No próximo também, opa, soltou aqui. No próximo também, 2 pontos baixos juntos, que é um aumento. No próximo a mesma coisa, aumento, aumento e opa, aumento. Finalizei a minha segunda volta aqui do rabinho. Puxo o fio do anel mágico para fechar bem o meu anel mágico aqui e vou para a terceira volta. Na realidade, a terceira, a quarta e a quinta volta serão 3 voltas só com aumento, desculpa, 4 voltas só com ponto baixo em toda a volta. Então, aqui, a segunda, perdão, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta volta serão de ponto sobre ponto. Terceira, quarta, quinta e sexta. 4 voltas de ponto sobre ponto. Eu vou fazer e aí eu já volto para mostrar o próximo passo. Terminei aqui a quarta volta, sexta volta, desculpa, só pra gente contar aqui, ó. A volta número 1, que é do anel mágico, 6 pontos baixos. A volta número 2, que é a volta de aumentos. E depois 4 voltas de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer uma volta com diminuições. Apenas diminuições. E como que a gente faz isso? Primeiro, deixa eu colocar esse fiozinho aqui pra dentro do rabinho, para ele ficar bem escondidinho. Se vocês quiserem colocar um pouco de enchimento dentro do rabinho, ele não vai ficar
com esse formato aqui, meio murchinho. Pelo contrário, ele vai ficar rechuchundinho, vai virar uma bolinha mesmo, tá? Mas é opcional. Eu vou fazer assim, com ele murchinho, como eu fiz o outro mesmo, tá? Mas se você quiser, você pode colocar enchimento aqui agora para ele virar uma bolinha, uma esfera, tá? E como eu tava falando, nesse momento aqui, a gente vai fazer apenas diminuições. 6 diminuições. Então, para fazer a diminuição, a gente pega só a alcinha da frente, de 2 pontos. A gente precisa transformar 2 pontos em 1. Isso que é uma diminuição. Então, a gente vai pegar as 2 alças da frente, do primeiro ponto e do segundo ponto, fazer a laçada, passar por essas 2 alcinhas e finalizar o ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto baixo de uma diminuição. Por quê? Eu transformei 2 pontos em 1. Então, novamente, laçada da frente, laçada da frente de 2 pontos. Pego a laçada, tenho 2 na minha alcinha, finalizo. O marcador nessa hora atrapalha, porque o trabalho é muito miudinho. Laçada da frente, laçada da frente. Pego o fio do novelo, duas alças na minha agulha, finalizo o ponto. Laçada da frente, laçada da frente, laçada do fio do novelo, 2 na minha agulha, finalizo o ponto. Vamos lá, é difícil com o marcador aqui, mas não é impossível. Laçada da frente, laçada da frente, laçada do novelo, 2 na minha agulha, finalizo o ponto. A última diminuição aqui agora, laçada da frente, laçada da frente, 2, finalizo. Pronto, terminei aqui o rabinho. Eu só vou cortar ele com um ponto, um fio um pouquinho maior, porque agora vou fazer aqui também o anel mágico invertido, para fechar bem aqui o rabinho do coelho, certo? Aí aqui, para fazer o anel mágico invertido, a gente vai pegar só a laçada da frente, mas de dentro para fora, e passar a agulha com o fio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio, puxo bem, mas com cuidado para ele não arrebentar. Introduzo ele aqui novamente no meio do anel mágico e faço um nozinho. Só mais um nozinho, só para garantir que ele não vai escapar. E agora eu ponho a agulha dentro e passo lá no outro anel mágico, o anel mágico do início, tá vendo? É isso, é bem difícil passar, principalmente porque eu apertei bem. É isso que vai fazer o rabinho do coelhinho aqui, tá? E aí, eu vou costurar, eu procuro fazer o quê? Aqui
é onde eu finalizei o cesto. Aqui é onde tá o ponto fake. Ele fica meio que um degrau aqui no trabalho. Então, eu prefiro colocar a cabeça desse lado do trabalho aqui, porque ele já dá uma escondida nesse degrau, tanto aqui da finalização, quanto aqui embaixo da carreira de ponto haste, certo? Então, eu faço ele do lado, coloco o rabinho do lado oposto do trabalho. E aí eu vou contar 3 carreiras de baixo para cima para colocar esse rabinho. 1, 2, 3. Bem aqui eu introduzo a agulha em um ponto qualquer. Um pontinho só é suficiente. E aí eu passo novamente aqui no meio do anel mágico para sair do outro lado. E aqui agora eu só faço uns pontinhos assim, aleatórios, procurando deixar eles o mais próximo possível de onde eu comecei, só com um pontinho só, tentando pegar dentro, o mais próximo aqui do anel mágico possível também, da parte de dentro. Volto lá. Aqui. Mais uma vez. Pronto. Pronto. Isso aqui é o suficiente. E aí, aqui na parte de dentro, eu faço o meu arremate. Acabei pegando um fiozinho que não deve. Passo uma vez, dou um nó, passo uma segunda vez e dou outro nó. E também vou escondendo aqui entre os pontos. Vou escondendo aqui entre os pontos esse fio, alguns pontinhos só. Esse fio que eu finalizei aqui. Escondi, corto ele para tirar esse excesso e pronto, tá finalizado aqui o rabinho do coelhinho, certo? Vamos deixar ele aqui, mostrando que a gente já fez o rabinho. E agora a gente vai começar as orelhas. Como é que a gente começa a orelha? Também com o anel mágico. Enrola o fio, agulha no fio de baixo, agulha no fio de cima, enrolo e pego do novelo. Dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel mágico. E na segunda volta, eu também vou fazer 6 pontos baixos. Vai ficar bem apertadinho, mas a gente consegue, tá? 6 pontos baixos. 1, coloco o marcador, porque aqui fica bem fácil eu me perder. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
tem a trilha sonora do meu esposo roncando. Ele vai me matar quando ele souber disso, mas vocês estão ouvindo aí? Se não, então tá tranquilo. Fecho bem aqui o meu anel mágico e viro o meu trabalho, porque quando ele faz assim, ponto sobre ponto tão pequenininho, a tendência dele é virar o avesso para fora, e a gente não quer o avesso, a gente quer o direito. Então, a gente virou o trabalho aqui, eu vou apertar um pouquinho mais esse anel mágico para ele ficar bem fechadinho. E agora eu vou para a terceira volta. A terceira volta é um ponto e um aumento, que aí no final dessa volta a gente vai ficar com 9 pontos. Então aqui, o primeiro ponto, coloco um marcador e faço do lado um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, 1 e 2. De novo, um ponto, o marcador nesses trabalhos pequenos só atrapalha. Um ponto e um aumento. Eles atrapalham, mas eles são necessários para a gente não perder o início da volta. De novo, um ponto e um aumento. 9 pontos. A quarta volta serão 2 pontos e um aumento, totalizando 12 pontos. Então, aqui tem o primeiro, ponho o marcador, faço mais um ponto e agora eu faço o aumento. Vamos lá. 1 e 2 e aumento. De novo. 1 e 2 e aumento. Agora a gente vai para a quinta volta. Acho que eu me perdi aqui. 1, 2, 3, 4. Isso, quinta volta. Quinta volta e é a última volta com aumento, mas serão 3 pontos e um aumento. 1, 2 e 3 e aumento. 1, 2 e 3 e aumento. 1, 2 e 3 e aumento. Essa é a última volta de aumento. Agora a gente vai fazer... Vou tirar esse papel daqui que tá me atrapalhando. A gente vai fazer 2 voltas com ponto sobre ponto. Primeiro ponto, coloco o marcador e faço o resto de ponto sobre ponto. Ai, gente, isso tá muito engraçado. A trilha sonora. Não. Agora, o pior é se vocês não estiverem ouvindo, eu tô aqui assinando o boletim de ocorrência que o meu esposo ronca.
primeira volta de ponto sobre ponto. E vamos lá para segunda volta de ponto sobre ponto. Mas é assim mesmo, né? A gente que precisa gravar, precisa de um pouco de silêncio, aí tem que esperar as pessoas irem dormir pra gente poder gravar. Mas dá tudo certo no final. O importante é vocês conseguirem fazer o coelhinho, porta bombom de coelhinho. Então tá, terminei de fazer aqui as duas voltas de ponto sobre ponto. E a orelha tá ficando dessa forma aqui, ó. Parece uma orelha de gatinho. Se a cabeça do coelhinho não fosse tão pequena, dava pra fazer um gatinho, mas dá pra transformar. Faz a cabeça maior, ó. Imagina que aqui é a cabeça, ó. Forma uma orelha de um gatinho. Mas se vocês quiserem, eu posso também ensinar a fazer um gatinho inteiro, né? De amigurumi. Então, vamos lá. A sétima volta de ponto sobre ponto, 15 pontos. Agora, a gente vai fazer uma volta de diminuição. Mas a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Aqui no final da carreira, nós tenhamos 10 pontos na volta, certo? Um ponto, marcador para eu não me perder, e uma diminuição. Opa, diminuição. Alça da frente e diminui. Um ponto e uma diminuição. Um ponto, diminuição, um ponto, diminuição, um ponto e diminuição. Finalizei aqui a volta número 8 com um ponto e uma diminuição, totalizando 10 pontos. Agora sim, ó, fica melhor como uma orelha de gatinho. Tá vendo? E aí você imagina aqui a cabeça um pouco maior, a orelha do gatinho ali, ó. Gatinho bonitinho. Eu vou fazer um gatinho. Agora eu vou fazer aqui 5 carreiras de ponto sobre ponto. Mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, a volta 9, 10, 11, 12, 13. 5 carreiras de ponto sobre ponto. Eu faço daqui, você faz daí e daqui a pouco a gente volta com o nosso resultado. Finalizei aqui as 5 voltas, depois da volta aqui, ó, de diminuição, fiz 5 voltas de ponto sobre ponto. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Tá faltando um? 1, 2, diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, que aqui é bem ao final da volta, 5 voltas. Então, agora eu vou unir essas duas pontas com um ponto baixo só. Então, eu vou enfiar aqui, ó, no primeiro ponto e no primeiro ponto e no último ponto. Fazer um ponto baixo só, unindo as duas
os dois lados, a frente com atrás, frente, trás, opa. Frente, trás, atravesso a agulha no meu trabalho, frente e trás, frente e trás, frente e trás. Fechei o trabalho com 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, dobro o trabalho ao meio, porque aqui ainda eu vou deixar ele mais apertadinho. O primeiro ponto e o último ponto. Fecho bem. De novo, primeiro e o último. E aqui no miolinho eu coloco a agulha novamente. Esse é o mais difícil. Coloquei a agulha para pegar o ponto aqui. 3 pontos. Faço um pequeno arremate e corto o fio longo, que é para costurar na cabeça do coelhinho. Quando a cabeça estiver pronta, vinco bem aqui no meio, dobro bem, que é para ela ficar com esse aspecto assim de... E para reforçar isso mais, depois a gente passa um blushzinho. E aí, faço a segunda orelha da mesma forma. 2 orelhinhas iguais. Também vou deixar as orelhinhas aqui, porque agora nós vamos começar a cabeça do senhor coelho, do porta-coelho. Então, vamos lá, mais uma vez. Anel mágico, enrola no dedo, passo a agulha pelo fio de baixo, pego o fio em cima, dou uma giradinha e termino com a laçada do novelo. Dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6, fecho o anel. E na segunda volta, eu faço uma volta de aumentos. 1 e 2. Coloco o marcador para eu não me perder. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. E mais uma vez. 1 e 2. Fecho aqui o meu anel mágico. E na terceira volta, eu faço um ponto e um aumento. Um ponto. E 2 juntos. Um ponto 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 e
2 juntos. Terceira volta, 1 ponto e 1 aumento, 18 pontos. Tiro o marcador, vamos para a quarta volta. A quarta volta são 2 pontos e 1 aumento. 1 ponto. Segundo. 2 juntos. 1, 2, 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 2 juntos. Finalizei a quarta volta com 24 pontos. A quinta volta e última de aumento são 3 pontos baixos e 1 aumento. 1, 2 e 3, que eu já tinha feito 1, né? E agora os 2 juntos. Opa! 1, 2 e 3 e 2 juntos. 1, 2 e 3 e 2 juntos. Tem hora que esse fio enrosca aqui dentro. Acontece isso com vocês também? 1, 2, 3, 2 juntos. 1, 2 e 3, 2 juntos. 1, 2 e 3, 2 juntos. Finalizei aqui as minhas voltas de aumento, que é justamente essa parte aqui de cima da cabeça. Agora a gente vai fazer o comprimento dela, que são 10 voltas de ponto sobre ponto. Então, eu faço aqui, você pausa o vídeo e faz o seu também, e depois a gente mostra o nosso resultado. Terminei aqui a 10ª volta, 10ª carreira de ponto sobre ponto, né? E agora a gente vai fazer a marcação para posicionar os olhos. Dobra sim, bem no meio, de preferência que a finalização da carreira fique para o lado de trás. E aí a gente vai contar aqui do anel mágico 10 carreiras. O anel mágico tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10ª carreira é mais ou menos aqui onde tá o alfinete, certo? Aí a gente vai contar aqui, seria mais ou menos o meio mesmo do rosto dele, né? 1, 2, 3 aqui. E aí
Da partida de onde está esse alfinete, eu conto 6 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A posição do segundo olho será aqui, certo? E eles estão na mesma linha, não vai ficar um para cima e outro para baixo, certo? Então, é aqui onde nós vamos posicionar os olhinhos do coelhinho. E aí, para posicionar o olho do coelho, a gente vai precisar de mais ou menos um palmo de fio branco para fazer o detalhe branco dos olhinhos do coelho ali, certo? Por que que eu preciso desse fio branco antes? Porque eu vou colocá-lo exatamente onde eu vou colocar o olhinho. Então, eu faço aqui delicadamente um buraco um pouquinho maior com a minha agulha de crochê. O fio branco eu corto ao meio e com a minha agulha de tapeceiro eu corto ao meio, eu dobro ele ao meio e com a ajuda da minha agulha de tapeceiro eu coloco ele exatamente no buraquinho que eu abri aqui com a agulha de crochê, certo? Certifico-me de que um pedaço, um lado vai estar para cima e um lado vai estar para baixo. Aqui também vejo se é o mesmo lado que tá para cima, que tá para baixo. E não posso perder esse alfinete aqui. E agora eu introduzo o olhinho bem aqui onde eu coloquei o fio branco, certo? E agora eu encaixo a trava de segurança aqui, bem apertadinho, certo? E agora, com todo cuidado, eu vou puxando aqui o fio branco para a parte de dentro. Puxo com calma para ele não entrar todo de uma vez. Vou ajeitando ele aqui ao redor do olho. Dou uma ajeitadinha nele, porque ele precisa estar bem acomodadinho também. Vendo? Vou colocar aqui o outro já, porque esse alfinete